Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode rastrear, traquear visualizações de posts, ou seja, você contar as visualizações dos posts utilizando aí um metafield, tá? Que é um metacampo sem utilizar plugin no WordPress. A gente para isso vai ter que utilizar aí um pouquinho de código, vai criar algumas funçõezinhas aí, no caso duas funções que a gente precisa para fazer a inserção dessas visualizações, e a gente também vai precisar de uma função para retornar essa quantidade de views, tá? Mas isso é bem tranquilo, eu vou te ensinar aqui passo a passo, só você acompanhar, tá? Espero que você goste desse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, dá essa moral aí, já se inscreve, já clica no curtir também. Se no final por acaso você não gostar, você vai lá e dá o dislike, e não deixe de escrever um comentário. Pode ser um comentário bem simples, tipo gostei, ou então dois pontos e um parêntese, uma carinha feliz, alguma coisa aí, tá bom? Então bora comigo, que eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. Botar a mão no código, tá? Então bora lá. Então a gente tem aqui o WordPress instalado, bem simples, tá? Eu utilizei aqui uma ferramenta do cPanel, que é o WordPress Toolkit, vem aí equipado nos principais provedores de hospedagem, aí de servidores Linux, tá bom? Então eu instalei aqui, cliquei aqui, fiz login, beleza. E aí eu gravei um vídeo anterior onde eu falei sobre inserção de conteúdo ou de elementos antes e depois do conteúdo de posts e páginas, tá? Então se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, você pode ver aí que é um conteúdo bem interessante, e a gente vai utilizar a função que a gente criou nesse vídeo, tá? Mas de qualquer forma eu vou dar uma passadinha rápida ali, te mostrar o que foi feito, beleza? Mas aí a gente, no vídeo também, nesse mesmo vídeo, a gente viu como criar um plugin específico do site, bem simples. A gente só precisa utilizar um trechinho de código ali que está na documentação do WordPress, e para a gente poder colocar os nossos códigos lá, tá? Tem gente que gosta de utilizar um plugin tipo Code Snippets, por exemplo, tá? Para poder fazer essa inserção de snippets, mas aí é mais um plugin para dar manutenção, para ficar vendo, enfim. Eu geralmente crio um plugin específico do site, porque o caminho, vamos dizer assim, o caminho alternativo seria usar o arquivo functions do tema, tá? Geralmente a gente cria um tema filho e aí utiliza esse arquivo functions. Mas às vezes você quer mudar de tema e aí você criou aquele functions para aquele tema, e aí tem um monte de função lá que executa para aquele tema, e aí você agora vai ter que ir lá fazer várias manutenções nesse arquivo. Então eu crio um arquivo, geralmente um plugin específico, quando eu quero utilizar uma determinada função que vai valer para qualquer tema que eu vou utilizar, tá? Então bora lá que eu vou te explicar o que eu já fiz e como é que a gente vai prosseguir. Então aqui eu criei o meu plugin, tá? Da onde eu tirei isso aqui? Primeiro eu vim aqui, cliquei aqui no File Manager, vim aqui, criei uma pastinha, um diretório chamado meu plugin, tá? Se eu vim aqui um nível acima, você vai ver aqui, ó, criei esse diretório. Aqui dentro desse diretório eu criei um arquivo chamado meu-plugin.php. Vim aqui no plugin handbook do próprio WordPress aí, da documentação, e peguei isso aqui, tá? Esse trechinho de código aqui, ó, e coloquei no início aqui do meu arquivo. Isso aqui define o nome do plugin, a URL, descrição e outros detalhes. Só de ter esse trechinho aqui, ó, quando você for lá em plugins, você já vai visualizá-lo aqui, tá? Então o que eu fiz? Ativei esse plugin, beleza? Depois disso, no vídeo anterior, eu criei essa função aqui de inserção de conteúdo antes e depois, e utilizei aqui um Add Filter, usando aqui o filtro The Content para poder fazer a inserção desse conteúdo. Então ele passa aqui o conteúdo nessa variável aqui e eu trabalho com ela. Nesse caso eu concatenei aqui, botei um conteúdo antes
e um após aqui meu conteúdo, tá? Trazendo das variáveis aqui. Então, beleza, isso aqui bem simples, a gente não precisa nem necessariamente explicar muito aqui, você pode ver o vídeo anterior também, tá bom? Mas agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma outra função aqui, e essa função vai ser responsável por adicionar a quantidade de views nos meus posts, tá bom? Então vamos lá, a gente precisa sempre que vai criar uma função, a gente começa aqui no PHP com function, tá? Você pode fazer isso tudo fora, pode fazer localmente, depois subir por FTP ou empacotar isso aqui, compactar, melhor dizendo, e subir lá aqui no plugin, adicionar novo e você vai enviar plugin, tá bom? A gente vai fazer direto aqui para facilitar. Então o que vem depois? A gente precisa dar um nome para nossa função, tá? Então eu vou colocar aqui, pode ser set post views, tá? Eu gosto de usar nomes em inglês porque o PHP é todo em inglês mesmo, né? E eu vou passar aqui também um parâmetro. Qual é esse parâmetro que eu vou passar aqui? Eu vou colocar aqui um post ID, tá? Então a gente precisa passar o ID do nosso post. Então a gente já criou a nossa função aqui que vai definir esse quantitativo de visualizações, beleza? Até aqui bem tranquilo. O que eu vou definir agora? Eu vou criar, na verdade, um meta field, tá? Que é um meta campo. Mas antes eu vou criar uma variável onde eu chamo aqui, vamos chamar de count. Lembrando que nome de função, nome de variável, você pode colocar o que você quiser, tá? Mas eu vou definir aqui count key e vou dar um nome aqui, por exemplo, de post views count, beleza? Então esse vai ser o nome do meu metacampo, tá? Então por isso eu botei esse key aqui, tá bom? Então quando eu quiser mostrar a quantidade de visualizações, eu vou utilizar esse metacampo, beleza? Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou buscar se não já existe, tá? Esse metacampo. Então vou vir aqui, vou abrir uma variável aqui, vou chamar de count, que ele vai trazer, no caso, se tiver esse metacampo com algum valor lá, tá? Então a gente usa a função do WordPress que é get post meta. Essa é a função que traz os metacampos. E a gente precisa passar aqui, né, o nosso post ID, que a gente sempre passa aqui, no caso vai ser uma variável aqui, tá? Você pode obter mais informações se você copiar o nome dessa função aqui e jogar lá no Google, vir aqui no WordPress, por exemplo, e jogar aqui, você vai ter mais detalhes dessa função, tá? E como utilizá-la. Então você observa que ela tem aqui os parâmetros, né? O identificador do post, a chave e aqui o single, né? Que passa por padrão o false. Então eu vou voltar aqui, vou passar o meu ID do meu post, que vai vir via parâmetro da função ali. Vou passar aqui, no caso, essa minha chave, então a gente vai usar o count key e eu vou colocar aqui o true, tá? Então dessa forma a minha variável count está pegando o valor, tá bom? Dessa meta chave aqui, esse meta campo. E aí o que eu vou fazer agora? Vou fazer um teste aqui, uma condição, tá? Nessa minha condição vai ser o seguinte: se o count for igual a vazio, ou seja, se ele não tiver essa chave lá, esse metacampo, tá? Esse post não tiver isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui que o meu count vai receber 0, tá? E agora eu vou, só para certificar, vou dar um delete post meta,
E basicamente eu vou pegar esses mesmos parâmetros aqui, só que aqui eu vou passar um 0, tá bom? Então o que eu estou fazendo? De qualquer forma aqui, se tiver vazio, mas se tiver lá, tá? A gente vai apagar, já que ele não tem valor nenhum, a gente vai apagar. E agora eu vou replicar essa mesma função aqui, só para poder alterar aqui, que agora a gente vai adicionar add post meta. E a mesma coisa aqui, na verdade esse aqui não tem esse valor, né? A gente só precisa da chave do identificador, aqui que vai ser o 0 no caso, que a gente está adicionando o 0, né? Mas que eu poderia trazer também o count para cá, tá? Tanto faz, já que o count aqui é 0, eu poderia colocar aqui o count, beleza? Para ficar certinho aqui, ó, a gente botaria aqui o count. Então o que a gente está fazendo? A gente está adicionando aqui, então se o post for carregado não tiver, a primeira coisa ele vai adicionar já esse meta campo e vai adicionar o valor 0. Então beleza, agora se ele já existir, o que a gente vai fazer? Vai adicionar, vai incrementar esse count, então vai ter o valor que ele tiver lá, né? A gente está buscando ele aqui, ó. Eu vou incrementar, faço isso utilizando esses dois mais aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha função aqui, vou copiar para cá e vou dar um update. Esse update serve para incrementar, digamos assim, tá? Ou melhor, serve para atualizar a minha meta chave aqui, o meu meta campo, tá bom? Então basicamente é isso. Uma coisa interessante é que em alguns casos, tá, o WordPress tem aquela coisa de posts relacionados, enfim, tá? Então para que a gente não tenha erros, problemas aí com prefetching de adicionando valores extras aí, tá? Contagens extras, eu vou adicionar aqui, na verdade eu vou fazer um remove action, vou remover uma ação, tá? E qual vai ser essa ação? Vou colocar aqui WP head, tá? E vou escrever aqui, ó, adjacent posts help link WP heads, tá? Vou passar aqui mais os parâmetros de prioridade, enfim, isso aqui você precisa entender muito bem não, só adicionar isso aqui, tá? Mas se você quiser pesquisar, pega esse nome aqui, vai lá no Google que você vai ver mais detalhes a respeito disso, tá? Mas é só para evitar a contagem aí, multiplicar as contagens, beleza? Então basicamente é essa funçãozinha aqui que a gente tem para definir a quantidade de posts, tá bom? Basicamente é isso. E agora o que a gente teria que fazer? A gente teria que chamar essa função aqui sempre que o nosso post fosse carregado. Mas a gente pode adicionar isso também diretamente aqui, tá? Eu poderia vir aqui, ó, se ele for singular, vamos testar isso aqui. Se ele for singular, eu vou chamar essa minha função aqui. E como ele é singular, ele tem um identificador, tá? E tem uma função do WordPress que traz esse identificador, que é esse ID, tá? Que é o the ID. E é uma função, beleza? Basicamente é isso. Vou clicar aqui em salvar. Deixa eu atualizar para ver se não tem nenhum erro. Ó, até aqui beleza. Então vamos dizer que eu estivesse visualizando, ok? E aí o que eu vou fazer? Eu agora vou criar uma outra função. Essa é a função que vai mostrar a quantidade de posts. Então isso é bem simples também. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso até copiar já essa funçãozinha aqui, ó, beleza? Vou colar essa função aqui
Só que agora, em vez de ser set, a gente vai usar aqui um get de trazer, tá? Aqui a mesma coisa e depois vou adicionar. Na verdade, a gente pode deixar o count aqui e trazer o count para cá de novo. Eu coloco aqui um return count. Opa. E vou escrever aqui views, tá? Basicamente é isso. E aqui embaixo eu não preciso utilizar o else, vou dar só o return aqui, ó. Return count views. Opa, aqui vai ter também. Beleza? Basicamente é isso. Get posts views. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha função aqui. Na verdade pode ser essa aqui, ó. Beleza? E agora eu vou utilizar aquela minha funçãozinha, lembra que adicionava conteúdo antes e depois dos posts? Vou colocar aqui, ó, um count e ele vai ter o get post views aqui buscando o id. Então essa minha variável count, tá? E aqui depois desse após aqui, vou colocar um br aqui. E vou colocar meu count e vou clicar aqui em salvar. Vamos ver o que vai acontecer lá no nosso Hello World. Ó, 0 views. Vamos ver por que não está adicionando. Vou pegar isso aqui, vou tirar daqui e vou colocar aqui, ó, atualizar. Agora sim, tá? Tô atualizando aqui, ó, apertando F5 ou aqui. E a gente tem aqui o nosso contador, tá? Bem legal. Agora a gente vai ter uma contagem de visualizações, bem legal, utilizando o campo meta. Então espero que você tenha gostado dessa dica aí, bem legal. Eu só vou te dar mais um pouquinho de código aí, se você quiser adicionar isso lá na coluna, tá? Numa coluna, por exemplo, lá no painel, na guia de posts, tá? Então, quando você vier aqui em posts, você quer já de repente bater o olho e já ver aqui a quantidade de views que tem nesse post, tá? Então, isso é bem simples de fazer. Bora lá que eu vou te mostrar como é que faz isso. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar mais um pouquinho de código aqui embaixo, beleza? Eu gosto de dar esse espaço aqui para a gente ter um respiro aqui de visualização só, tá? Eu vou criar uma outra função aqui, que é a function. Vou botar post coluna views, beleza? Então isso é como é definido uma função. Eu vou criar uma outra função também. Essa daqui é para trazer as colunas e essa aqui é a nossa. Então vou botar aqui um custom, beleza? Então pronto, a gente tem duas funções aqui. E agora a gente vai adicionar um pouquinho de código e a gente vai precisar também adicionar um filtro e uma ação, beleza? Mas isso é bem simples, você viu acima. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, aqui a gente tem defaults, que seria, vamos dizer assim, as nossas colunas padrões, tá? Assim, que já tem ali no próprio nativo do WordPress. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o defaults, que é a nossa variável. Como é um array, eu vou pegar aqui post views, tá? Esse vai ser o nome da nossa coluna. E eu vou trazer aqui, geralmente a gente faz isso aqui por uma questão de tradução até, tá? Vou colocar aqui views, beleza? Mas eu poderia botar só aqui, sem esses dois underlines aqui tranquilamente, beleza? E eu preciso retornar esse defaults. Até aqui, beleza? E agora aqui no nosso custom, a gente tem os seguintes parâmetros aqui que a gente vai precisar. Eu vou pegar o nome da coluna, então vou chamar aqui column name. Beleza?
e a gente vai ter um identificador também. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou testar se o nome da coluna for idêntico, né, a esse nome aqui que a gente deu, beleza? Eu vou dar aqui um equal, certo? Vou imprimir aquele nosso get lá, ó, que é o que traz o quantitativo dos posts, né? Então, basicamente é isso, tá? Para essa função aqui, a gente vai utilizar um filtro, então, add filter. Lembra que os filtros e as ações geralmente têm dois parâmetros. O parâmetro final aqui é sempre o nome da nossa função e aqui é o nome do filtro, né? Então a gente vai utilizar o manage posts columns. Esse é o filtro, tá? E aqui para essa função a gente vai utilizar uma ação. Então a primeira coisa, action, e aqui manage posts custom column, e aqui vai a nossa coluna customizada, beleza? Nessa ação aqui a gente vai passar esses parâmetros aí de prioridade. Basicamente é isso. Vamos testar lá para ver se isso vai funcionar. Vamos vir aqui em posts, atualizar. E agora a gente tem os views aqui, tá? Só que ele ainda não está trazendo aqui a visualização. Deixa eu fazer um testezinho aqui. Vou botar aqui um 000 só para a gente ver se está chegando ali direitinho. Então a gente precisa ver por que não está adicionando ali. Deixa eu verificar. Eu acho que é porque aqui, ó, manage posts custom, deixa eu verificar, isso mesmo, esse é o hook, tá? Action, é esse nome. Então deixa eu tirar isso aqui de novo, salvar, vamos atualizar, 6 views. Cara, bem legal, bem funcional, tá? Então, ó, vou atualizar mais uma vez aqui, 7 views, vamos atualizar aqui, 7 views. Então assim, cara, conteúdo bem legal esse, espero que você tenha clicado no curtir, espero que você deixe seu comentário abaixo, isso aí é muito útil, tá? Eu pretendo fazer vários videozinhos assim com trechinhos de códigos já pra até ter um diferencial aí, porque conteúdo básico de WordPress tem muito no YouTube, né? O que você pensar e imaginar você vai encontrar aí, mas para meter a mão no código, se você quiser ir um pouco além, tá? Realmente, pelo menos aqui no Brasil, em português, é mais difícil. Então eu espero ter ajudado nesse vídeo, espero ajudar nos próximos vídeos e a gente se vê muito em breve. Um grande abraço.